Estamos de volta aqui mais uma vez. Assim como eu falei no último vídeo, né? Vou abordar um pouco sobre aquilo que me foi perguntado essa semana, hoje também, sobre o tal do 3 e Atlas, o que que eu acho disso, né? Bom, vamos ler aqui o que que o pessoal está dizendo, né? O 3 e Atlas foi descoberto em 1º de julho de 2025 pelo telescópio de pesquisa Asteroid Terrestrial Impact Alert System, abreviação de Atlas, financiado pela NASA em Rio Hurtado, no Chile. Com magnitude aparente, o objeto recém-descoberto estava entrando no sistema solar interno a uma velocidade de 200 mil quilômetros por hora em relação ao Sol, localizado a 500 milhões de quilômetros da Terra, que dá aí um total de quase 4 anos-luz. E estava se movendo no céu ao longo da fronteira das constelações Serpens, Cauda e Sagitário, perto do plano galáctico. Recebeu a designação temporária, blá blá blá, e as observações foram enviadas ao Minor Planet Center, da União Astronômica Internacional. Essas observações sugeriam, inicialmente, que o objeto poderia estar a caminho em um caminho altamente excêntrico, que poderia chegar perto da órbita da Terra, o que levou o MPC a listar o objeto como uma confirmação de objetos próximos da Terra, né? E blá blá blá. Então, ó, nos últimos dias eu fiquei só olhando, vendo o que que a galera tava falando, observando tudo isso daqui. Cara, vocês não têm noção como o ser humano gosta de fantasiar as coisas. Eu já ouvi todo tipo de coisa. Por isso que eu levei bastante tempo, mesmo as pessoas me perguntando o que que eu achava, o que que eu via, o que que eu ia falar sobre. Eu fiquei esperando para ver o que que ia rolar essa história. E como sempre, é do mesmo jeito. Acontece um fato, as pessoas começam a fantasiar. Falaram que isso era um asteroide que era do fim do mundo, que mandaram para destruir a Terra. Depois já falaram que era uma nave, que era uma nave de 200, olha só, 200 mil quilômetros. Eu pensei, caracoles, 200 mil quilômetros é uma nave extremamente grande. Quem sabe se fosse uma nave de 200 quilômetros eu até acreditaria, mas 200 mil quilômetros é pouco fora da mentiraiada, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Que ele tinha mudado a trajetória, depois voltou, que ele estava expelindo coisas dele, que não era água, depois falaram que era água, depois falaram que era dejetos, aí já falou que tinha gente pilotando o negócio. Eu pensei assim, cara, até quando a sociedade não vai entender aquilo que eu falo? Tá escrito aqui, foi a NASA. 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 Põe uma coisa na sua cabeça. Quem foi o primeiro cara que levaram? John Von Braun, se eu não me engano. Foi o cara que fundou a NASA. E esse cara estava junto com quem? Com os nazistas. Olha só que coincidência, né? Nazistas, NASA, enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui para não ofender, né, a moralidade de ninguém. A NASA manipula um monte de coisas e aí as pessoas acreditam. Como eu falei no outro vídeo, apareceu algum astrônomo autônomo que tem seus próprios equipamentos, ele tirou uma imagem e mostrou que realmente tem uma coisa acontecendo? Não, é só a NASA. Só a NASA que está dizendo. É igual a história da Lua, né? Como o cara dos foguetes lá fala, né? Ah, é só você apontar o telescópio lá para a Lua que tu vai ver aonde está o espelhinho que foi colocado para poder refletir os raios laser, para provar que deixaram lá. Beleza. E por que que, se eles conseguem ver esse negócio lá, por que que ninguém nunca gravou, por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos lá, então? Você entende como as coisas são, cara? Você consegue sincronizar o seu telescópio, apontar ele para o lugar certo, que tu vai achar o espelho e o refletor lá. Mas aí a bandeira ninguém nunca viu. Ninguém nunca fez uma gravação da bandeira e colocou que, olha, hoje eu filmei a bandeira dos Estados Unidos que está na Lua. Eu nunca vi, cara. Eu nem mesmo vi a NASA postar alguma coisa nesse sentido.
a não ser aquelas filmagens que eles têm. Então, assista o filme lá, Como Vender a Lua. Lá você vai entender o que que eles querem fazer, né? Porque a China disse que ia montar uma estação espacial na Lua, os caras começaram agora a falar que vão na Lua também em 2026, 2027. Agora todo mundo quer ir para a Lua de novo, né? Eu acho engraçado, né? Porque nesse filme ele faz as pessoas, né? Porque as pessoas acreditaram numa teoria que aquilo foi tudo uma gravação. O que que Hollywood faz? Vamos fazer um filme que vai mostrar o quê? Que aquilo que nós vimos não foi uma gravação de estúdio, foi a gravação real. A gravação de estúdio não pôde ser transmitida porque teve uma falha. Olha que interessante, né? Como os caras são inteligentes em manipular a cabeça das pessoas. E muita gente vai acreditar, como eu vi a discussão lá no Facebook, a galera brigando uma com os outros, uma com as outras, porque não, porque foi sim, só um cara burro que nunca estudou vai saber disso. Não vai saber disso, aliás. Você é burro, você não estudou, por isso que você não sabe. Eu fiquei olhando os comentários e falei, cara, como que a sociedade consegue se perder em tão pouco tempo por causa de uma afirmação que nem eles mesmos têm certeza? Como que tu vai afirmar que o homem foi na Lua? Você viu alguma bandeira lá? Eu uso, como tem muita gente que gosta de vir aqui no meu canal e ficar falando um monte de besteira, mostra pra mim, me coloca algum link de um vídeo que alguém filmou a bandeira aqui da Terra, aqui, com algum telescópio, filmou a bandeira lá, eu quero ver isso em tempo real, com data, com horário, para me ver se realmente alguém fez isso. Porque eu nunca vi. Se a própria Rússia já colocou que realmente não há como você ir para a Lua, não tem como atravessar o cinturão de Van Halen, como que objetos orgânicos vão atravessar? Não tem jeito. Aí as pessoas começam a fantasiar que tá vindo um cara lá numa nave que vai destruir tudo. Cara, para de ser hollywoodiano. Hollywood cumpre a mesma agenda de todas as galeras que estão lá junto com eles, fazendo as ideologias, colocando ideias na sua cabeça, seguindo a ordem dos administradores do mundo aqui, cara. Quem governa esse mundo aqui faz isso daí com vocês. Não tem como nada acontecer, gente. Não vai acontecer nada. Vai ficar tudo de boa. Não vai acontecer nada, nada, nada. Ninguém vai destruir nada, tá? E isso eu já cansei de falar aqui pra vocês, mas as pessoas parece que não querem acreditar, né? Então, assim, o máximo que eu posso fazer é orientar. Se as pessoas não querem ouvir, aí eu não posso fazer nada, né? Agora, ficar com essa balela todas as vezes, ai, porque falaram que tá vindo uns alienígenas, que eles vão destruir tudo, que eles vão pegar e vai matar todo mundo. Cara, que vida louca é essa que a galera tá vivendo, cara? Parece que vocês esqueceram que a gente vive num planeta, todo mundo junto aqui, vive num planeta. Não é possível que os caras vão destruir isso aqui tudo da noite pro dia. Ah, não tô fazendo nada, vou ali destruir um planeta, ver como é. Eu nunca destruí um planeta, quero ver como que funciona isso. Então, pessoal, pare de se iludir com essas coisas, pare de ficar acreditando em tudo que vocês veem por aí. Não vai acontecer nada, vai ficar tudo belezinha do jeito que tem que ser. Quem é que quer destruir um presídio? Você acha mesmo que alguém vai vir aqui destruir esse presídio aqui? Esse presídio aqui ele tem nome, chama-se Terra. Ele beneficia muitas coisas aí para cima. Bom, estava tentando fazer uma filtragem aqui nesse vídeo aqui, mas não vai dar certo. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês de um canal aqui do Voz e a Máquina, onde através, como eu mostrei o vídeo, né, da psicosfera, então vou mostrar o vídeo de como é a representação que fizeram em IA das raças que tem aí pelo universo, né? Então, beleza. Então aqui nós temos os arturianos, temos os Andrômedas, né, da galáxia de Andrômeda. Inclusive tem um cara aqui no YouTube chamado Alex Collier, que ele alega que ele é um contatado andromedano, para você ter uma ideia. Depois você pode pesquisar aí. Isso aqui lembra muito o Avatar, né? A Anunnaki, da origem de Nibiru, são neutros e ambíguos com divisões internas.
Os Greys, né, do sistema Zeta Reticuli, da natureza ambíguos associados a agendas científicas e programas de abdução. Só para entender, eu não comentei aqui, mas esse vídeo aqui ele foi feito com o intuito de questionar quais as raças alienígenas que são benevolentes aqui no mundo ou que são maléficas, né? Então, voltando aos arturianos de Arcturus, né, da constelação de Bootes, altamente benevolentes. Lembra que eu contei das arturianas aqui? Né? Muita gente riu de mim, pô, aquela loucura da minha cabeça, mas tudo bem. Os Andrômedas já falamos. Os Anunnakis, já falamos dos Anunnakis, já falamos dos Greys. Tem os nórdicos altos, né? Basta lembrar aí da mitologia nórdica, né? Constelação próxima das Pleiades, como Aldebaran. Ainda nórdicos altos também. Os sirianos, né? Lembra muito o Avatar, né? Não tem como você ver isso aqui e não lembrar do Avatar, né? O sistema estelar de Sirius A e Sirius B, benevolentes associado à sabedoria ancestral, tecnologias avançadas e cura energética. Lembra que eu já falei disso aqui, né? De curas energéticas. Os veganos do sistema de Vega na constelação de Lira também são benevolentes. Parece o Van Diesel, né? Os Humos, essa raça nunca tinha ouvido falar disso. Do sistema Humo, são benevolentes, conhecidos por comunicação telepática. Opa, foi muito rápido aqui. Quem que é esse outro aqui? Os Antarians da estrela de Antares, na constelação de Escorpião. Neutros e guerreiros honoráveis. Interessante, me lembrou muito do Destino de Júpiter, veio aqui na minha cabeça. No filme do Destino de Júpiter tem uns guerreiros lá, muito parecidos com esse daqui, que protegiam a rainha lá. Os Blue Avians, relatos apontam para esferas dimensionais, próximas ao sistema de Vega, altamente benevolentes, né? Os Blue Avians, se eu não estiver enganado, teve um caso que aconteceu, não sei se foi no Brasil, se foi nos Estados Unidos, em algum lugar, não me lembro, depois eu vou pesquisar de novo, aonde eles tiveram um encontro e aí a pessoa que presenciou disse que ele era desse tipo aqui, ó. Ele era como se fosse uma ave que andava de 2 pés e que comunicava e tinha um monte de coisas malucas que falava, né? Anjos. Da onde será que tiraram esses anjos? Multidimensional, muitas vezes associados a planos superiores da nona densidade ou acima. Benevolentes. Interessante, né? Parece que a gente já viu falar de anjos em algum lugar, né? Será que é na Bíblia? Não sei, né? Os Agartianos, que são os intraterrestres, habitantes da Terra interior. Inclusive, eu já falei aqui do reino de Agartha, né? Que muita gente até já ouviu falar em algum momento. O reino de Agartha, ele possui uma entrada dele lá na Serra do Roncador, lá em Barra do Garças. Uma vez eu havia até comentado aqui que eu quero viver essa experiência de ir até lá. E eu vou realizar esse meu propósito. Eu quero conhecer o reino de Agartha, porque segundo os moradores lá e o cara que protege, existe uma rainha que protege o reino de Agartha e ela vive lá, né? Inclusive aqui no canal tem um vídeo aqui que fala sobre isso. Depois vocês pesquisam aqui que vocês vão achar. A Serra do Roncador. Tá aqui no meu canal, vocês pesquisam ali e vocês vão ver o vídeo falando sobre o reino de Agartha. Então, segundo eles, se você for puro, por aceito por eles, você consegue entrar no reino de Agartha, né? Inclusive, esse reino de Agartha, uma das entradas é ali, na Serra do Roncador, e ele se estende até a Chapada dos Guimarães, aqui próximo a Cuiabá. Se vocês também lembrarem, quando eu falei aqui no vídeo a Caverna, eu citei essa história aqui do filme A Caverna, aonde há muitos anos atrás um alemão veio para cá para o Brasil, orientado por seres de outros mundos, que ele deveria vir para cá e se apossou de um local onde tinha uma gruta. E aí essa gruta levava ao submundo
e ele acessou essa gruta e ele voltou para pegar algumas coisas dele para voltar, e a esposa dele, dando uma entrevista, falou que ele disse que tinha escutado pessoas conversando, né, vozes de pessoas conversando, ferramentas trabalhando, e ele voltou e nunca mais foi visto, né? Então, nessa filmagem que eu assisti lá da Serra do Roncador, você tem a entrada onde o guia levou, mostrando onde é a entrada, que inclusive ele alega que foram os Agartianos que derrubaram aquela estrutura para que ninguém passasse. Mas ele diz que existe um local onde a pessoa, quando ela chegar ali, se ela for preparada para adentrar aquele mundo, esse portal vai se abrir ali e a pessoa vai entrar no reino de Agartha, né? Uma breve história sobre eles aí. Os Talsetianos, a primeira vez que eu ouvi falar disso daqui foi com o Laércio Fonseca. Ele tem um canal aqui no YouTube. Vocês podem pesquisar lá que você vai ver que ele já falou dos Talsetianos, né? Então, existe até os Talsetistas, né? O Talsetismo, tem uma luta lá que é o tal, não sei o que lá que eles fazem. Então, é muito interessante. Os insectoides do sistema de mimosa ou regiões conhecidas, ambíguos, seres semelhantes ao louva-a-Deus. Tem um vídeo aqui, não me lembro, que está no Liberty, onde eu falei que eu estive num outro mundo, aonde eu conversava com um insectoide. E sentado num trono, semelhante a um trono, tinha um draconiano conversando e outros seres andando ali por baixo, e a gente conversando e vivendo num mundo onde várias raças estavam presentes ali. Só pesquisar aí um dos vídeos. Temos os lirianos da constelação de Lira, benevolentes, considerado uma das raças humanas originais, possuem aparência leonina e energia ancestral associados à sabedoria, coragem e à fundação de civilizações antigas. Há muitos espiritualistas que dizem que os seres humanos advêm dos lirianos. Eu não sou tão favorável a essa teoria, me parece um pouco muito distante da nossa realidade, né? Os Hathores, esse eu ainda não conhecia. Relatos indicam Vênus e planos dimensionais superiores, extremamente benevolentes, ligados à energia do som, da cura e da consciência elevada. Representam o feminino sagrado e a elevação espiritual. É interessante que quando você vê os desenhos egípcios, você vai ver que os desenhos egípcios têm seres com a cabeça mais alongada, assim. Os Pleiadianos, da constelação das Pleiades do sistema Taygeta, são benevolentes guias espirituais ligados à evolução da consciência humana. Os reptilianos, né, cara? Os caras fizeram até uma associação com Elon Musk, né? Origem de Alpha Draconis e bases subterrâneas na Terra. Natureza. Hostis a infiltrados especialistas em camuflagem genética. Muitos acreditam que operam entre nós, disfarçados de humanos em posições de poder. Basta vocês assistirem um vídeo aqui onde eu falo sobre as máquinas do astral, que lá eu falo um pouco sobre as coisas que eu vi que ficam enterradas aqui no solo da Terra. Os draconianos, do sistema de Alpha Draconis, extremamente hostis e hierárquicos, são considerados a casta dominante entre os reptilianos, com asas imponentes e presença intimidante. Novamente, se você assistir o filme O Destino de Júpiter, você vai ver ali que as casas que governam parte do universo, que são donos da Terra, eles têm alguns draconianos ali que fazem a segurança deles ali. E aí basta você assistir aqui também um vídeo onde eu falo sobre a chegada dos draconianos. Você vai ver um relato que eu falei de uma presença draconiana que eu tive aqui na minha casa algum tempo atrás, né? Os Essassanes. É engraçado que esse nome parece muito os Assassins, né?
E também esses Essassani's aqui me lembra muito o filme lá do John Carter Entre Dois Mundos. Se eu não me engano, um daqueles seres que administravam aquilo ali, se eu não me engano, tinha um nome muito parecido com esse daqui. Também de Zeta Reticuli, cruzamento com humanos, benevolentes e comunicativos, híbridos entre humanos e Zeta Reticulians. São descritos como, não deu para ler ali, com energia e ligação telepática refinada. Bom, então esse era o vídeo que eu queria mostrar. E voltando àquilo que eu sempre falo, gente, parem de acreditar nessas teorias malucas que pessoas estão vindo destruir a Terra, porque aí as pessoas fazem o quê? Elas deixam de viver a vida delas, elas passam a não fazer aquilo que elas têm que fazer, que é seguir sua vida normal. É a mesma história que eu falo sobre a questão do fim do mundo. Que diferença, pessoal, vai fazer na sua vida se alguém chegar e disser para você que o mundo vai acabar, sei lá, dia 30 de dezembro? Nada vai mudar, cara. Você vai continuar vivendo a sua vida, vai continuar fazendo tudo que você faz. Sabe por quê? Porque essa prisão tem dono. Você acha que quem é dono dessa prisão não lucra com isso daqui? Você acha que alguém quer destruir isso daqui? Ninguém vai destruir isso daqui. É mais fácil destruir toda essa sociedade doente, como ela já está fazendo, do que alguém destruir a prisão. Não vai acontecer nada, então parem de acreditar nisso. Todas as vezes, eu falei para vocês aqui várias vezes, todas as vezes que falam de algum objeto que está vindo, que não sei o que, tudo tem a ver com guerra e destruição. É raro você escutar alguém falar assim, pô, mas espera aí, mas esses caras estão vindo, sei lá, para querer conhecer a gente, por exemplo, querer trazer a cura para a gente das doenças, entende? Mas não. Aí vem umas empresas espaciais, agências espaciais e começa a falar que está vindo um objeto, que ele mudou de posição, que ele não sei o quê. E daí? Que diferença vai fazer para você se for uma nave vindo para cá? Para quem assistiu lá o problema dos três corpos lá, que diferença vai fazer? A gente não tem controle sobre tudo isso. E aí eu digo para você, 99% disso tudo é fantasia. 99%. Não vai acontecer nada. Você vai continuar pagando as suas contas, pagando os seus impostos. O céu e as estrelas vão continuar no mesmo lugarzinho onde eles sempre estiveram. Eu tenho 40 anos e desde que eu estou nesse mundo, as estrelas, as coisas estão no mesmo lugarzinho onde elas estão. Não saíram do lugar e não vai sair. Então não deixe de viver a sua vida porque alguém disse, tá vindo não sei o quê. Porque agora o comando Astar tá vindo. Eles só estão esperando o momento. Cara, você acha mesmo que se alguém fosse vir aqui ia ficar esperando o momento? Eu já falei aqui para vocês, assiste o filme Guia do Mochileiro das Galáxias. Se realmente algo fosse acontecer aqui, o trem já teria acontecido. Se chegasse alguém aqui, como acontece naquele filme, e falasse assim, olha, o planeta vai ser destruído daqui a algumas horas, você acreditaria ou não? Aquelas pessoas que estavam lá, elas não foram nem avisadas diretamente, só em última hora. É interessante que lá tem uma parte, se eu não me engano, onde eles declaram, olha, nós vamos finalizar a Terra aqui porque vocês estão ocupando, pronto, acabou o planeta. Entendeu? Todo mundo escutou ao mesmo tempo. Não teve um profeta que chegou e falou assim, ó, tal dia vai chegar um ser aí e vai acabar com tudo. Não, não aconteceu isso. Eu já falei várias vezes, isso aqui é um jogo, cara. A gente vive dentro de uma projeção de realidade que já foi feita para ser assim. Ninguém vai destruir esse jogo. Todos esses que falam aí de Bíblia, que falam de não sei quem vai vir salvar, é apenas um jogo, cara. Não vai acontecer nada, gente. Continue vivendo as suas vidas, busquem uma elevação espiritual com vocês mesmos. Não se prendam em crenças, em falsas crenças, entendeu? Em crenças limitantes que só fazem você olhar para fora e acreditar que o problema é o mundo. O problema é sempre o outro, nunca é você. Você não é responsável por nada. E não é isso, você é responsável por tudo que acontece aqui. O vídeo que eu postei agora há pouco aqui falando sobre a psicosfera, aquilo ali é o ser humano. É o ser humano, é aquilo ali.
vivendo na utopia dos ratos aqui. Então, sua vida não vai mudar nada, você vai continuar pagando suas contas, indo para a escola, para o trabalho, vivendo a sua vida do jeito que você está vivendo. Se vocês juntarem todos os vídeos que eu tenho aqui no Liberte-se e escutar tudo que eu tenho dito ali, você vai ver que nós falamos de vários assuntos. Nós falamos da terra, nós falamos dessa prisão, nós falamos das pessoas que influenciam esse mundo, dos dominadores, dos moderadores, dos construtores desse mundo. Tudo está aqui nessa playlist. Se você não viu, está perdido, você precisa seguir toda essa playlist para entender, porque infelizmente não dá para eu ficar aqui repetindo sempre as mesmas coisas. O que eu posso fazer é sempre estar dando uns insights e dizer para vocês, vai lá e veja o vídeo tal, veja o vídeo tal, lá eu falei sobre isso, falei sobre aquilo. Porque como eu disse, não adianta eu vir aqui gravar um vídeo de 1 hora, essas pessoas não vão ver tudo e aí acaba perdendo a conexão. Então, não deixe de viver a vida de vocês. Né? Para quem me conhece pessoalmente, ó, esse vídeo é para você que me pergunta toda semana sobre esses 3 iatras, cara. Esquece o 3 iatras, vai viver sua vida, não se importe com nada que estão dizendo. Nada vai mudar, sua vida não vai mudar, não vai ter nenhum cataclisma, ninguém vai destruir isso daqui da noite pro dia, não. Olha só, tem 8 bilhões de pessoas pisando nessa terra, nunca teve tanto prisioneiro num lugar só. Todos que estão vindo para cá, olha a quantidade de pessoas que têm nascido nos últimos tempos. Essa prisão agora está melhor do que ela já foi. Você acha que quantos e quantos prisioneiros não estão chegando todos os dias nesse planeta aqui? Então, isso aqui não é uma prisão tão ruim assim como todo mundo acha. É uma prisão até boa, porque muitos querem vir para cá, muitos fazem questão de vir para cá. Mais uma vez vou dar a dica de filme. Assista lá Como Vender a Lua, assista O Guia do Mochileiro das Galáxias, John Carter Entre Dois Mundos, assista também o 13º Andar, assista o filme que eu falei aqui na semana passada aqui, que é O Segredo do Karma, que ele está aqui com outro nome, né, dizendo Outras Vidas, se eu não me engano. Então assim, todo o conhecimento está sendo trazido para você. A partir do momento que você ouve aquilo que eu estou falando, você também já está sabendo. Então não adianta você dizer lá na frente que você não sabia. A partir do momento que você vê o conteúdo que eu coloco aqui, você é mais um que já assinou sua sentença de libertação. Você tem que entender que a partir do momento que você ouviu o que eu falei e viu o que eu te mostrei, você já assinou sua sentença de liberdade. Só cabe a você buscar a saída. Infelizmente eu não posso pegar na mãozinha de cada um e levar até a porta. Isso daí cada um vai ter que fazer. Tudo começa na mente. Se você não programar a sua mente para sair daqui, você não vai sair. Ah, para onde que nós iremos? Também não sei. Nem tudo na minha vida é revelado. Só posso te dizer uma coisa: existem outros mundos muito melhores do que esse aqui. Mundos muito mais evoluídos. Você acha que não existe um outro planeta Terra mais evoluído que esse aqui? Com certeza tem, eu já estive lá. Eu já estive lá. Não existe só uma realidade acontecendo, existem múltiplas realidades acontecendo nesse instante enquanto a gente conversa. Então, continuem seguindo suas vidas, abram sua mente, liberte-se. A verdade está lá fora.